Dando continuidade, olha só, computação, vocês viram o Big Data, né? A gente trabalha com uma grande massa de dados diariamente. Diariamente trafegam mais de 1 trilhão de bytes no mundo, tá? São muitas informações. E os computadores agora, eles estão recebendo software que fazem análise desses dados em prol da empresa. O que é que a empresa pode tirar de positivo dessas informações? Um desses softwares poderosos eu posso chamar que é o Power BI, que é Power Business Intelligence, ou seja, como é que você pode usar a inteligência nos negócios de forma poderosa. Só para você saber, abrindo aqui um parêntese, isso era uma parte, era um suplemento que vinha no Excel. Cresceu tanto a utilização que a própria Microsoft lançou um software à parte chamado Power BI e nós da Expertise temos este curso. Já tivemos 4 turmas de Power BI e estamos agora com vagas abertas para a quinta turma. É a primeira turma pós-quarentena. E você, se você trabalha na área de tecnologia, se você tem interesse de entender o que é Power BI, é um assunto muito atualizado, muito moderno, tá? Dado por um engenheiro que trabalha com Power BI diariamente. Então, eu aconselho a você a não perder, ok? Vamos ver agora a computação em nuvem. Muita gente tem a impressão, até essa imagenzinha remete à nuvem, né? Fora da Terra. Mas não tem nada a ver, tá? Apesar de ter satélites que têm servidores, mas a computação em nuvem não se dá na estratosfera. Vamos comigo entender. Computação em nuvem refere-se à utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet, seguindo o princípio da computação em grade, ok? A computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e muito mais através da internet. Os dados trafegam na internet, por isso que chama nuvem, tá? E como é que eu utilizo esses dados? Antes eu teria que ter um servidor e esses dados estarem armazenados localmente. A diferença é que agora eles estão disponíveis em servidores remotos, fora do seu local de trabalho. Existem cidades que têm prédios só com servidores, que consomem mais energia do que uma cidade de 60 mil habitantes. Eu digo isso baseado em estudos de casos que eu já li a respeito desse assunto, e que o consumo de energia de um edifício se assemelha a uma cidade de 60 mil habitantes. Só para você ter ideia do consumo desses servidores. Quais são os motivos para usar computação em nuvem? Se está sendo usado, deve ter um valor, tá? Que as empresas sempre buscam redução de custo. Olha só, redução de custo em hardware e software. Pessoal, eu sou do tempo antes do PC, tá? Antes do computador pessoal. E com o tempo que eu fui trabalhando nas empresas, o primeiro computador que eu vi chegar da Philips era o Nexus da Scopus. Ele ocupava uma sala. Pensa na sua sala da sua casa. O computador ocupava uma sala. Tinha vários analistas de sistemas trabalhando nessa sala. Era um frio, eles trabalhavam de casaco, tipo 15 graus, 18 graus, para manter o computador refrigerado, senão ele dava defeito. E era um computador de milhões de dólares. Quando eu trabalhava na Philips, a Philips é uma multinacional holandesa, e só tinha um computador na empresa, que era o Nexus da Scopus, o fabricante de computador. Então, imagine o custo que as empresas tinham quando as empresas eram de grande porte. Cada empresa tinha que ter um computador que a gente chama de mainframe, é um computador principal, armazenando as informações daquele local, daquela filial, vamos dizer assim. Hoje não precisa mais disso. Hoje você só precisa ter uma conexão à internet, que você se conecta com a matriz que pode ser em outro país, que os dados vão estar em outro lugar através de fibra ótica. Está entendendo que é computação em nuvem? É isso. É um aumento da velocidade de processamento, porque os sinais trafegam na velocidade da luz, por isso que a gente chama de fibra ótica, e é literalmente velocidade da luz. Uma coisa são os dados compartilhados através de cabo. Cabo elétrico tem uma capacidade limitada de processamento. Ele não consegue trafegar. Imagine, dentro do cabo é o que? Cobre. Mas você também tem cabo de alumínio, que são mais caros. E cabos com outros metais seriam extremamente caros. Eu sei que o ouro
conduz mais eletricidade do que o cobre, mas é humanamente impossível, até certo ponto ridículo, pensar que você teria fios com condutores de ouro. Então, para reduzir custo e aumentar a velocidade, foi desenvolvido comunicação através de cabos de fibra ótica, onde através do comprimento de luz, a luz se propaga através de um comprimento, né, que em física é aquela parte da velocidade compartilhada, é o comprimento de luz, que é o inverso do período, tá? A frequência é o inverso do período. Então esses dados trafegam numa velocidade absurda e você consegue compartilhar pacotes de dados no mesmo cabo de fibra ótica. Qual é outro motivo de computação em nuvem? Escala global, como eu já falei. Imagine uma fábrica que eu trabalhei, a Alcoa. A matriz é nos Estados Unidos. Ela tem 14 fábricas espalhadas só no Brasil. Imagine quantas fábricas de alumínio tem espalhadas no mundo. São centenas. Como é que essas fábricas conversam com a matriz que fica em Pittsburgh, nos Estados Unidos? Antes era tudo através de servidores, através de modems. As velocidades eram limitadas, demorava para chegar uma resposta de uma informação. Hoje em dia não, são computadores locais que a única finalidade dele é trafegar dados através de fibra ótica e conectar todas essas fábricas numa cadeia global. Por isso que a gente falou que o princípio da computação em nuvem é computação em grade, ok? Você tem um aumento significativo de produtividade, um aumento absurdo de desempenho e confiabilidade. Pensa comigo, antes as velocidades eram baixíssimas. Eu me lembro que o primeiro modem que eu tive na minha casa era 12,5K. Depois aumentou para 24K, depois 48, 128 e por aí foi. As informações elas trafegavam numa velocidade tão lenta que não era confiável você trafegar informações sigilosas através de modem. Então você ainda utilizava o fax. Por incrível que pareça, você tinha um aparelho de fax que você emitia um documento através dele e ele era recebido em outro local, no receptor no caso. Hoje em dia, com a utilização da computação em nuvem e com a comunicação via fibra ótica, você ganha em confiabilidade. Ok, gente? Esses são os motivos para usar computação em nuvem. A gente vai ver um pequeno vídeo sobre computação em nuvem para você entender um pouco mais. You have big ideas to streamline your business and drive sales through the roof. But to get there, your ideas need business apps. And business apps have always been too expensive, especially in times like these. Behind each one is a world of complexity. They need a data center with office space, power, cooling, bandwidth, networks, servers, and storage. A complicated software stack, and a team of experts to install, configure, and run them. You need development, testing, staging, production, and failover environments. And when there's a problem, good luck. You call technical support, and they don't know, so they blame someone else. Oh, and when new versions come out, you would upgrade, but that might bring the whole system down. Now, this is for one app. When you multiply these headaches across dozens or hundreds of apps, it's easy to see why the biggest companies with the best IT departments aren't getting the apps they need. Small businesses don't have a chance. Cloud computing is a better way to run your business. Instead of running your apps yourself, they run on a shared data center. You just plug in, like a utility. This makes it fast to get started and it costs less. It's like Gmail compared to Microsoft Exchange. With Gmail, do you need servers and storage? No. Do you need a technical team to keep it up and running? No. Do you have to do upgrades? No. When you use any app that runs in the cloud, you just log in, customize it, and start using it. That's the power of cloud computing. This model is so much better, it's changing the way we think about software. Not just for consumer apps, it's also being used for business apps. We call this enterprise cloud computing. Businesses are running all kinds of apps in the cloud these days, including custom-built apps. Why? Because you can be up and running in a few days, which is unheard of with traditional business software. They cost less because you don't need to pay for all the people, products, and facilities to run them. And it turns out they're more scalable, more secure, and are more reliable than the vast majority of apps out there. Here's why. They're based on an architecture called multi-tenancy. With a multi-tenant app, there isn't a copy of the app for each business that's using it. It's one app that everyone shares.
but it's flexible enough for everyone to customize for their specific needs. It's like a giant office building where everyone shares the infrastructure and services, like security, yet each business can customize their own office space. This means apps are elastic. They can scale up to tens of thousands of users or down to only a few. Upgrades are taken care of for you, so your apps get security and performance enhancements and new features automatically. Now, the way you pay for cloud apps is also different. Forget about buying servers and software. When your apps run in the cloud, you don't buy anything at all. It's all rolled up into a predictable monthly subscription, so you only pay for what you use. Finally, cloud apps don't eat up your valuable IT resources, so your CFO will love it. And you can focus on projects that really impact the business, like deploying more apps. Cloud computing is a simple idea, but it can have a huge impact on your bottom line. For more information, go to salesforce.com/cloud computing.